Fala, amigo revendedor, especialmente você que é da área. Eu sou o Carlos Bispo do portal Seu Posto de Gasolina e vou aqui falar com você hoje a respeito do pronunciamento das medidas perante o Covid emitida pela própria companhia Ali. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Se você conhece outros revendedores que são da bandeira Ali e, por sua vez, ainda possuem dúvidas de como vai agir perante os contratos que você possui diante da companhia Ali, então recomendo que você compartilhe. Qual que é o meu propósito nesse vídeo? É exatamente orientar você, apresentar esse pronunciamento que está, né, evidenciado dentro desse pronunciamento, enfatizando para você alguns pontos que pode gerar dúvidas. E talvez você que é revendedor, que não tenha tido acesso ainda a esse pronunciamento, pois eu acredito que a própria Ali já deva ter encaminhado para você, mas fica aqui como um reforço e também comentado para você. Vale ressaltar aqui que são os aspectos relacionados aos contratos vigentes que você tem com a Ali, ou seja, alguns compromissos que você tem com a Ali e, por sua vez, voltado aqui para um bom planejamento financeiro. Logo, se você não é revendedor da Ali, existem outros vídeos iguais, na verdade eu vou fazer mais 3 adicionais sobre a bandeira Shell, Ipiranga e IBR, então você pode voltar e conferir. Se quiser também assistir sobre os pronunciamentos da Ali, então fique aqui comigo que vai ser um prazer ter você aqui. Tá legal? Então vamos lá. Eu separei aqui, fiz um resumo, até porque são várias medidas e tudo que está se passando aí durante essa última semana, claramente sobre os impactos que vão ocorrer no posto a partir de então. Então, esses pronunciamentos vindo das companhias eram muito esperados, justamente para poder dar, de certa forma, uma tranquilidade, um acalanto, uma serenidade para o revendedor, então. Logo, eu fiz aqui esse resumo para justamente dar esse acalanto para o revendedor nesse momento, para ele saber como que ele deve se portar com a distribuidora, quanto está sendo a parceria da distribuidora, e não é meu mérito aqui falar que a Ali está tratando melhor do que Shell está tratando melhor que Ipiranga está tratando pior que a BR. Não, o meu papel aqui é simplesmente levar para você essa informação, você que é um bandeira Ali, tá legal? Para simplesmente você tirar o máximo proveito e se organizar. Legal? Então vamos lá. O que eu tenho que falar aqui? Primeiro ponto que eu verifiquei no pronunciamento da Ali, que é relacionado a contrato de fornecimento. Sabe aquele contrato de CVM que você tem, que é o contrato de venda mercantil? Então, basicamente, para você que tem esse contrato de CVM, quais são, então, as providências que a Ali deixou para você? Ela irá prorrogar o prazo de abril até junho, ou seja, os meses de abril, maio e junho, que deveriam ser contabilizados, registrados para fazer a contagem de volume até a data fim desse seu contrato, eles serão postergados. Tá legal? Então, eles vão adicionar o prazo. Então, o que é isso, Carlos? Me explica, porque eu ainda não tenho, eu tenho dúvida, assumir agora esse contrato, ou realmente assumir porque era meu pai que negociou, então eu quero entender. Então, é esse o meu papel aqui, é tentar levar para você, dentro do seu mundo aí no posto, numa linguagem objetiva. O contrato de CVM é aquele contrato que você firma com a distribuidora, garantindo que você vai, de certa forma, comprar X mil litros por mês. Então, ele pode ser um contrato global, ou seja, milhões de litros dentro de um período, que pode ser global no sentido de atender todos os combustíveis que você vende, ter que atingir aquele target daquele volume, ou simplesmente também ser contabilizados por volumes individuais de combustíveis ou até mesmo de lubrificantes. Tá joia? Então você vai ter esse contrato e todo contrato com certeza tem as obrigações, tem os direitos e o mais importante, existe um prazo. Então não existe nenhum contrato que se faça que não tenha um prazo, uma vigência. Então vamos dizer o seguinte, vamos dizer que você tem um contrato com a Ali que vai ter duração até janeiro de 2025. Logo, lá também vai ter contratado o volume, pode ser global, que dividido entre esse período, os meses, desde a data da assinatura
até janeiro de 2025, você vai ter que consumir mensalmente um volume de X mil litros. Ótimo. Então, acho que estou assim, até sendo mais específico do que deveria, mas prefiro que seja assim. Portanto, você, desses 3 meses, que é abril, maio e junho, tá legal? Se o seu contrato venceria, se você tivesse que cumprir todo o volume até dia 1º de janeiro de 2025, logo seria postergado 3 meses. Então, fevereiro, março e abril. Então, se encerraria, ocorreria um aditivo para esse contrato para ele se encerrar em abril de 2025. Tá legal até aí? Se tiver qualquer tipo de dúvida também, deixa aqui no comentário que eu volto a explicar detalhadamente para vocês se for necessário. Mas aí tem um porém, tá bom? Isso nós estamos falando de prazo. Mas aí você pode perguntar para mim, Carlos, mas eu tenho esse volume global e eu vou atingir muito antes desse prazo. Interfere em algo para mim? Não. O contrato de CVM é o que ocorrer primeiro, geralmente, né? O seu encerramento ou para você poder ter cumprido com a sua obrigação. Ele pode ser por volume, quando você atingiu o volume total, tá legal? Ou por prazo. Então, você tem um prazo para poder cumprir. Cumprindo esse volume antes do prazo, você pode, de certa forma, fazer uma notificação para a companhia distribuidora Ali para informar que você já cumpriu, tá bom? Então aí não vai mudar o fato da data final do 1 de 2025, ok? Então, somente será utilizado esse gatilho, vamos dizer assim, caso você tenha uma galonagem deficitária dentro desse período até 1 de 1 de 2025. Legal? Então, acho que ficou bem claro para você que é revendedor. Lembrando que você pode falar novamente comigo. Agora vamos para o próximo item. Parcelas de contratos financeiros, tá bom? Que compreende o quê? Confissões de dívidas que você tem dos combustíveis que foram atrasados e você parcelou, venda de terreno, mudo retornal, tá legal? Você que é da Ali deve ter um contrato com essa especificação e outros compromissos. Tá legal? Então, todos os outros, de repente, outras avenças, outros compromissos que você tenha junto à Ali, que você firmou, subentendo aqui que se encaixam ou enquadram nesse aspecto. Então é o seguinte, parcelas que vão vencer em abril, maio e junho, será concedida uma redução de 50% do valor. Mas, Carlos, essa redução é um desconto? Não é um desconto, é uma redução. Você vai pegar o valor que geralmente você paga mensalmente e vai fazer aí no seu fluxo de caixa uma previsão de pagar com 50% de redução, tá bom? Só que tem o porém. Como eu te disse, não é um desconto, não é uma isenção. Esses 50% de redução, tá? Eles serão depois refinanciados, tá bom? Após o mês de junho. Então, assim, a partir de julho, depois de julho, os próximos 6 meses, você pagará parcelado esses 3 meses que você teve dedução. Carlos, o que você pode falar para mim? É vantagem? Estou tendo um benefício? Isso é o que eu estou falando de todas as medidas, não é só as distribuidoras que estão postergando, existem outros aspectos como impostos, como dívidas com bancos, e é aí que você tem que tomar cuidado. É aí que você tem que colocar e fazer a sua projeção de fluxo de caixa, porque é o seguinte, passado julho, você vai ter que pagar tudo aquilo que você já pagava no mês anterior, tá bom? E por sua vez ainda acrescido dessas parcelas. Aí imagina, parcela de contratos financeiros, parcelas de bancos, parcelas de impostos e assim por diante. Então não adianta agora você achar que está tendo um ótimo benefício, não ser precavido, achar que o dinheiro que vai sobrar ali no seu caixa, você pode fazer o que você quiser, porque depois você vai, sim, entrar numa fase que você vai estar num grau de endividamento muito alto no seu fluxo de caixa. Então, todo o valor agora que você tiver com esse fluxo de caixa disponível, espero eu que você tenha aí um excedente de sobra de caixa, na verdade, né? Uma sobra de caixa, melhor dizendo, que você o mantenha com muita disciplina, que você preserve muito bem ele, porque você vai utilizá-lo e vai ser necessário essa chamada de capital para os próximos meses depois de julho. Tá legal? Então, aqui o que eu estou exemplificando para você no dia a dia da gestão e tentando ser, assim,
o mais, digamos assim, objetivo possível dentro da sua operação. Prático, na verdade. Tá legal? Então, seguinte, já falei para você que essas parcelas terão redução, mas serão refinanciados, né? Ou distribuídos, depois divididos em 6 meses para as próximas parcelas. Não deixa claro aqui se vai ter acréscimo ou não de juros. Então, verifique junto à distribuidora, né, a companhia, para saber se essas parcelas vão incidir em juros ou não. Melhor que não incida, porque aí você já vai estar, de certa forma, com um índice de alavancagem financeira muito alto em termos de pagamento. Então, quanto menor o valor, melhor para você nesse sentido. Tá legal? E também tem uma informação importante. Tá? Então, você aí que de repente passou despercebido, março não entra. Tá bom? Então, essa parcela que está vencendo em março, você tem que pagar. Ela não será postergada, não será congelada. Tá? Você tem que pagar. E outro detalhe importante, atenção, é que para ser válida essa medida que foi dada pela ANE no contrato, ou nesses contratos, dependendo qual for, você tem que estar adimplente. O que é adimplente? É você estar em dia até o mês de fevereiro desse ano. Legal? Então, acho que aqui ficou mais claro para você. Agora, vamos falar um pouco sobre contrato de locação e sublocação. O que é isso? É para você que paga aluguel diretamente para a área. Tá? Então, seja por meio de sublocação, porque ele fez o contrato com o dono do imóvel e você paga para ele, ou você locou diretamente um imóvel que é da ALI, tem também algumas medidas, tem aqui também alguns cuidados que a ALI está tendo com você, que é postergação mediante, claro, a redução de 50% novamente. Então, perceba que todas as reduções aqui estão sendo de 50%. E, novamente, um ponto de atenção que você tem que ter aqui com relação ao contrato de locação. Não será abril, maio e junho, ok? Serão as parcelas, o que não é competência, tá bom? Que é as parcelas, aqueles compromissos que vão vencer de aluguéis nos meses de abril e maio serão postergados. Junho não está descrito aqui. Então, se continuar com essa crise, se for mais afetado, talvez acredito que possa se estender para alguns meses. Lembrando que são medidas de emergência. Ninguém estava preparado para isso e acho que o papel das distribuidoras aqui, que é o que todo mundo estava cobrando, eram algumas medidas que realmente fosse ajudar sem prejudicar também a operação deles. Tá bom? Acredito que poderia ser melhor? Sim, poderia ser melhor, mas o mais importante aqui é agir rápido. Né? Não adianta ficar se pensando o que é melhor para o revendedor ou não e sair essa medida depois de maio, que aí você já quebrou e já vai ficar, de certa forma, não vai estar mais adimplente. Você se tornará um inadimplente. Ok? Então, atenção, reforçando o aluguel, que é apenas as parcelas que vencem em abril e maio. Tá bom? Então, e não é por competência, novamente será a postergação também para os próximos 6 meses, ou seja, cada vez mais o seu fluxo de caixa a partir de julho está ficando sobrecarregado. Por isso a importância de equilibrar o caixa agora, fazer o caixa, vender tudo que você tem lá em termos de estoque que está para vencer, ou estoque que você sabe que tem um capital empregado que não tem liquidez, faça uma promoção e faça caixa, ok? Vou repetir tudo isso depois para as outras bandeiras, conforme for o bate-papo que eu estou tendo aqui com os revendedores de cada bandeira. Ok? Então, é o seguinte, essas são as medidas até então de 3 itens importantes para a pactuação de contratos, de parcelas, de obrigações financeiras que você tem com a Ali e que, por sua vez, vão sobrecarregar o seu caixa. Então, minha recomendação é, muito cuidado, se você tiver, de certa forma, com o caixa sobrando, se você aplicou lá a reserva financeira, conforme, inclusive, se você é um dos alunos do Posto Finanças Top, né, onde eu falo, vamos criar a reserva financeira, logo você estará preparado. E também, se você me perguntar, Carlos, tenho dinheiro para pagar agora, posso pagar? Pode pagar, porque como eu te falei, não adianta nada você achar que está tendo vantagem aqui e depois sobrecarregar seu fluxo de caixa nos próximos 6 meses, ainda talvez se for com cobrança de juros, ou seja, você vai pagar uma parcela maior que deveria pagar e pode comprometer sim a saúde financeira depois nos próximos meses. Então,
se antecipa, paga direitinho, porque é sinal que você se preparou para isso e mantenha consistente, a partir de então, o seu fluxo de caixa. Como eu costumo dizer, os atentos sempre sobrevivem e os desatentos quebram por falta de gestão financeira. Okay? E tenho mais o último recado aqui, na verdade, o último item que contempla essa medida, né, esse pronunciamento da ANE, que é referente a, eu vou falar aqui porque pode se enquadrar em algumas modalidades avensas que você tem aí, tá bom? Então lojas entre postos, unidade de serviços automotivos AliExpress e trocas inteligentes, ok? A ANE diz o seguinte, que geralmente não cobra royalties variáveis, ou seja, quanto mais for a sua receita, mais será o valor de royalties que ele paga, tá bom? Que você paga. Então, no caso aí, provavelmente você deve ter, se você paga, se enquadra nos royalties, será de maneira fixa. Então, isso, de certa forma, é o que geralmente a gente vai estar tratando aqui, tá bom? Então, assim, para as mensalidades fixas desses programas que eu te falei anteriormente, loja entreposto, unidade de serviços automotivos, AliExpress e trocas inteligentes, então a Ali menciona o seguinte, que para mensalidades fixas desses programas, englobados como manutenção, assessoria e acesso a parcerias, referente aos meses a serem pagos abril, maio e junho, tá bom? Serão postergadas e parceladas em 6 vezes sem juros. Então, nesse caso, nesse item, eles estão sendo bem específicos que esse parcelamento em 6 vezes não irá incorrer juros. Tá legal? Então, aqui já fica claro nesse item que não vai ter juros a partir de julho. Então, mais uma parcelinha a ser incrementado aí no seu fluxo de caixa. Tá bom? E para AliExpress e troca inteligentes, não haverá cobrança, ou seja, aqui sim terá uma isenção. Legal? Então, revendedor Ali, está no momento de você, se você não tem ainda esse comunicado, esse pronunciamento, essas medidas que foram inerentes à crise que se prevê aí do Covid-19, eu peço que você entre em contato com o seu assessor, com a sua gerência ou diretamente no atendimento da distribuidora e consiga isso formalmente e faça todas as formalizações possíveis. Verifique se essas medidas não vão te prejudicar futuramente com o fluxo de caixa, como eu disse. Se de repente você está numa situação que você criou a reserva financeira conforme a boa gestão financeira diz, você poderá talvez pagar as parcelas normalmente, como você vem pagando, utilizando a reserva financeira, sem mexer no seu capital de giro, tá bom? E, por sua vez, você terá a sua consistência nos próximos meses, não ficar com o fluxo de caixa sobrecarregado. Por outro lado, se você vem naquela situação que já estava, que eu costumo dizer, tá bom? Engasgando pagamentos, que você precisa vender o almoço para comprar a janta, que eu sei que é difícil, que está difícil. Cerca de 50% dos postos, no mínimo, hoje, antes dessa crise, já estavam alavancadamente endividados, né, com compromissos. Então, você é a única saída, é o que tem para hoje, conforme dizemos aqui. Então, é isso que você tem que adotar e se precaver para poder juntar o máximo possível de caixa, pensar nas estratégias depois que você vai ter que aplicar pós-crise para se manter em pé, tá bom? Quero que você, nesse momento, seja aquele cara ou aquela mulher, né, que quando a gente fala cara, a gente generaliza, mas assim, eu quero que você, revendedor, esteja atento nesse momento para sobreviver. Não seja o desatento, porque o desatento quebra. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com o seu gerente, se você é revendedor. Se você é revendedor, compartilhe com o seu gerente, compartilhe com os amigos, que é também aí da comunidade da Revenda Ali, para que você também possa fazer o bem. Então, se vai ajudar alguém, compartilhe. E aproveitando, novamente digo, se você não é inscrito aqui no canal Seu Posto de Gasolina, vem aqui, se inscreva nesse momento, curta também, compartilhe, comenta que eu poderei talvez tirar todas as suas dúvidas e eu estou aqui sempre com o propósito de ajustar 2 milímetros da operação de cada revendedor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.